Muito bem. Então, nós temos aí formulário relacionado, né, ao final do assunto linguagem de máquina, né? E temos algumas questões aí para a gente encerrar esse assunto. Então, vamos começar aqui. A primeira questão fala sobre aquele final do slide que nós trabalhamos no ano passado, e é justamente sobre os processadores, né? Os processadores, né, que tem a sua uma das suas qualidades, né, das suas propriedades, os bits, né? Então, quando nós falamos de processadores, nós falamos, já vem à mente o processamento, né, o seu desempenho em gigahertz, e se o processador atualmente é de 32 ou 64 bits, né? Isso aí muda muita coisa, né? E aí nós falamos sobre esse assunto, e a pergunta é essa, né? Explique o que você entendeu por processadores de 16 bits, 32 bits e 64 bits, né? E o de 16 bits nós não temos mais, né, processadores com essa capacidade. Então, ainda temos de 32 bits, mas, porém, os novos que são fabricados mesmos, né, na qualidade, são todos 64 bits. E o que vocês entenderam a respeito desse assunto, né? O que ficou aí nesse assunto que nós tratamos aí, né? O que vocês responderam nessa primeira questão do formulário? Pode responder no microfone ou no chat, né? Fiquem à vontade aí. Se ficar alguma dúvida, a gente tira agora também essa dúvida, né? Lembrando que o gigahertz, né, é o desempenho em velocidade, né, gente? Então, seria a quantidade de operações em um segundo, né? Isso é o clock do processador, né? O gigahertz, tá? Esse bits seria o quê? Isso aí é a banda, né, gente? O que seria essa banda? Ninguém? Ninguém respondeu não essa pergunta? Então, isso aí seria a largura de banda, gente. O que é a largura de banda? É a capacidade que o processador tem em receber de uma só vez a quantidade de bits de dados que ele recebe de uma só vez para ser processado, né? É como se fosse uma abertura, uma largura de canal, uma largura de banda. Ele recebe 32 bits de uma só vez para serem processados. Aí o clock, né, o gigahertz, é a capacidade de processar, né, em um segundo, a quantidade de processamento em um segundo. Depois que ele recebeu os bits, né, os dados, ele tem a capacidade de processar 2,5 gigahertz em um segundo, que é 2 bilhões de informações em um segundo, né, processar e trazer a resposta. Agora ele precisa de um espaço para isso, né?
Para ele processar essa quantidade de dados, ele precisa de uma entrada de dados, né? Precisa de uma abertura para esses dados entrarem de uma só vez. E é justamente esses 32 bits, 64 bits. A largura de banda, a largura de entrada dos bits, né? E lembrando que esses 32 bits, a gente pega 2 elevado a 32. A gente vai saber, né, exatamente que está em torno de 4 bilhões de informações entrando de uma só vez. Certo? 4 bilhões entrando de uma só vez, o de 32 bits. E ele consegue, com 2,5 GHz, 2 bilhões e meio, ele consegue trazer a resposta em 1 segundo. Tá? Então, aí vocês podem ver que a largura de banda ela está uma largura maior do que a capacidade dele processar. Então, isso aí é interessante, né? Porque senão geraria um gargalo, né? A quantidade de bits não entra a quantidade acima do que ele é capaz de processar. Aí ficaria lá naquele tempo ocioso, né? Teria uma flutuação de tempo, não é isso? Então, aí, o de 32 bits, ele está de acordo com processadores de 2,5, 3 GHz, tá certinho, né? Tá bem em cima. E o de 64 bits? O de 64 bits está em casa de quinquilhões de informações de uma só vez. Né? Não existe ainda uma capacidade de entrar tantos bits assim de uma só vez. Né? Que é 64, 2 elevado a 64. Então, por isso que os processadores de 64 bits, nós já temos aí em torno de uns 15 anos para mais que eles existem. E parou nessa largura de banda, não avançou mais, porque nem há necessidade. Né? Uma largura de banda maior do que 64 bits. Essa capacidade de entrar a quantidade de bits de uma só vez para serem processados. Beleza? Então, a questão número 1 é isso aí. Tá? A questão número 1 é essa capacidade do processador aí. A largura de banda para entrar a quantidade de dados, de bits, de uma só vez e chegar para o seu processamento, né? Aí o seu processamento é aquele clock interno, né? É aquele gigahertz. A capacidade de processar os dados transformando em informações em apenas 1 segundo, né? Que está em torno da casa dos 3 GHz, que é 3 bilhões por segundo. Beleza? Alguma dúvida aí, gente, nessa primeira questão? Ficou bem claro para vocês aí? Alguém quer fazer uma pergunta, acrescentar alguma coisa? Podemos passar para a segunda. Beleza, então? Então vamos lá. Questão número 2. Questão número 2. Quais são as etapas de processamento de dados? Isso aí tá fácil, hein? Entrada da pergunta, a transformação da pergunta e a resposta. Isso, exatamente. Então é a entrada dos dados, que é a pergunta, o processamento, né? E a saída. Isso. Exatamente. São as 3 etapas. Isso, a saída. Que o computador trabalha, né? Os dados transformando em informações. Perfeito. Isso. Questão número 3. Agora nós vamos citar 3 exemplos de dispositivos responsáveis pela etapa de entrada de dados. Dispositivos que nós usamos para entrar os dados. Teclado, mouse e o microfone? Teclado, mouse, mais um? Microfone. Microfone, isso aí. Microfone? Perfeito, certinho. Certíssimo. Vamos para a questão número 4. Qual é o dispositivo principal e único responsável pela etapa de processamento? Qual desses aí? Memória RAM? Não. CPU. Não. Aliás, CPU, tá certo. CPU. Isso, é CPU, né? O nome dele é a Unidade Central de Processamento, que é o processador, né? Essa é a nomenclatura, né? Sim. A sigla do processador.
Então, ele é o único responsável pela etapa de processamento. Recebe os dados e transforma em informações. E a última questão, número 5, para a gente encerrar aí hoje o formulário. Quais desses dispositivos fazem parte da etapa de saída de informações? Nós temos alguns aí que faz parte da saída. Quem seria? Caixa de som. Caixa de som, tá certo. Scanner. O scanner, não. Impressora e O monitor. scanner, A impressora. o scanner ele captura para Impressora, dentro do computador. A impressora, Sim. tem mais aí. Uhum. Alguém mais pode responder aí? Tem mais. Impressora, caixa de O som. mouse. Mouse não. Não. Monitor. O monitor Monitor? de vídeo. Isso, monitor de vídeo. A gente visualiza o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? Então, ele é um dispositivo de saída. Tá? E eu coloquei um aí que ele pode ser considerado como entrada e saída, tá? Coloquei uma pegadinha aí para ver se vocês confundiam vocês um pouco, que é o disco rígido. Quando a gente grava informação no disco rígido, nós estamos entrando com informações no disco rígido, no computador. E quando a gente solicita para tirar a retirada de informações do disco rígido, para um pendrive, por exemplo, nós estamos retirando informações. Tá? Então, ele pode ser considerado como entrada e saída também, disco rígido. Beleza? Ele tem essas duas funções aí. Então, essas são alguns exemplos aí de dispositivos de saída, né? Já sai com informação pronta para a gente. Tá? O resultado daquilo que a gente fez que o processador processou para a gente. São esses 4 aí. Beleza? Então, nós encerramos aí o formulário. Beleza. Vou puxar o slide para a gente começar a trabalhar o assunto de hoje. Beleza. Então, o assunto de hoje que nós vamos tratar vai ser a respeito de, agora, falando propriamente dos componentes de um computador. Tá? Ou seja, nós tivemos a parte de noções de eletricidade, os componentes eletrônicos, a evolução, né, dos computadores, como que foi essa evolução, essa linguagem da máquina, e agora nós vamos fazer um resumo geral das partes do computador, né, das partes internas do computador. Nós vamos fazer um resumo geral de cada um deles, a função de cada um deles, para depois a gente mexer com o manuseio dessas peças. Tá? Então, a princípio, o que nós vamos ver na aula de hoje? A princípio, nós vamos estudar o processador, a placa-mãe, que são os dois principais, placa-mãe e processador, e também memórias, né? As memórias também têm uma grande importância aí também no computador, assim como a memória RAM, e vamos falar sobre a memória secundária e também sobre a memória ROM, tá? Se der tempo de falar de todos, ok? Então, nós vamos começar aqui falando, né, sobre o computador a princípio, tá? Então, esses componentes que nós vamos falar é sobre o computador. Depois a gente vai acrescentar na hora certa os outros, né? Que é tablet, smartphone. E aí a gente vai fazer uma comparação, né? Quando a gente chegar na parte de smartphone, de celular, de tablet, a gente vai fazer uma comparação apenas complementando, né? Ó, esse daqui equivale a
ao processador do computador que nós aprendemos, né? Então, a gente vai comparando os componentes que seguem a mesma estrutura, a mesma base, mas tem as diferenças devido à compactação, né? Que são equipamentos eletrônicos compactos. Então, eles são fabricados de forma diferente um pouco, seguindo a tecnologia da compactação, né? No caso do tablet e do smartphone, ok? Então, o computador é uma máquina eletrônica, nós já estudamos isso aí, já sabemos da eletricidade, as grandezas elétricas que estão envolvidas com o computador e a eletrônica, né? Os componentes eletrônicos que também estão envolvidos com esse equipamento, né? E o computador com sua função de processar dados, entrada de dados, processamento e saída das informações. Então, também estudamos isso aí, né? E sabemos que ele processa os dados, ele pode ser programado para realizar das mais variadas tarefas. Ok? Esse é o computador. E também o computador ele é constituído por hardware e software, né? Nós estamos estudando no momento, né, a parte física do computador. Nós vamos entrar aqui na parte física, na parte interna dele. Então, a parte física do computador são as peças, tanto a parte externa, as peças externas, como as peças internas, né? O hardware é peça, né? É parte física do computador. E depois, na parte de sistema operacional, que a gente vai estudar um pouco de instalação deles, né? Formatação, aí nós vamos estudar a parte dos programas, né? A parte lógica, que é o software. Ok? Quando a gente chegar nessa parte de instalação, formatação dos computadores, a gente vai estar estudando a parte lógica, os programas. Beleza? Então, vamos lá. Dando início aqui, com o primeiro componente a ser estudado, é o processador, né? Não é segredo para ninguém, processador, né? Nós temos como função dele a etapa de processamento, né? Até já discutimos isso aí nesse pedacinho de aula anterior e na revisão de hoje, né? No formulário, tá? O processador é considerado um dos componentes mais importantes, como se fosse o cérebro do computador, porque devido a tanta instrução gravada nesse componente e tanta instrução que ele processa e nos traz retorno, né, nos traz respostas, ele é considerado um cérebro, né? Dá a impressão de que ele pensa, que ele raciocina até, de tanto que tudo que a gente manda para ele lá, ele processa e nos traz respostas, né? Então dá essa impressão, e aí por isso ele é chamado de o cérebro do computador, devido a essa característica, né? De ele executar as instruções, trazer as respostas para a gente, né? Então, essa característica, esse poder que tem esse dispositivo aí, né? Esse componente do computador, olha lá, muito rápido também a sua execução, tá? E todos os programas, suas instruções, ele processa e traz a resposta para a gente. Então, assim, acaba sendo um componente muito importante aí, né? Sem contar a sua capacidade, né? A sua velocidade. Ele está acima de todos os outros. Na sua velocidade em processar e trazer respostas, uma velocidade assim praticamente exclusiva dele, uma velocidade única. Ele tem, a gente vai aprender mais à frente aí, ele possui duas velocidades. A velocidade com que ele trata os dados junto aos outros componentes, outros dispositivos que ele conversa, e a sua velocidade interna, que ele é capaz de processar os dados. Então, ele tem uma velocidade exclusiva, ele está acima de todos os outros, né, essa capacidade dele, certo? Então, trata-se de um circuito integrado, né, que faz as funções de cálculo e tomadas de decisão. Então, assim, ele é muito bem instruído, né? Então, ele tem instruções já pré-determinadas, pré-gravadas, que com a velocidade que ele tem, a capacidade de processar, isso aí se torna
muito mais rápido e ágil, né, em relação aos outros componentes e ao ser humano, né? Por isso ele impressiona, né, esse componente aí, o processador. Beleza? Aí nós temos as fotos aí, né, do socket dele com o chip, né? Ele é encaixado nesse socket, tá? Esse socket, ele, olha lá, a gente vai aprender também, né? Não é o momento, mas nós vamos aprender a trabalhar, manusear ele fisicamente. A maneira correta de manusear, vocês estão vendo ali, ó, os dedos em volta, né? Nas bordas, sempre nas bordas. Nós vamos estudar isso aí também. E o socket dele tem uma tampa que abre e uma alavanca também, né? Então a gente tem que levantar, coloca ele encaixado, tem a posição certa de encaixar, tá, gente? Isso aí nós vamos aprender também. Ele vem marcado a posição, olha lá, tem uma marcação, tanto no socket como no próprio processador. E essa marcação eu vou coincidir e depois eu fecho a tampa e a trava, né? Aí eu deixo travadinho lá e aí o processador está encaixado. Não precisa fazer força, é só soltar. Não precisa apertar nada, né? É tudo bem tranquilo, tá? Já teve outros momentos no passado aí que processador era mais complicado um pouco de encaixar, né? Na verdade, ele era só soltar também, não precisava apertar. Só que as pessoas conseguiam acabar encaixando meio errado, aí acabava apertando ele, e os contatos dele não eram igual esses aí que vocês estão vendo. Né? Esses contatos aí não é muito difícil de danificar. Mas antigamente os processadores eles tinham uns pinos, e esses pinos, na hora que eu soltava, ele encaixava meio torto, eu empurrava, aí eu entortava esses pinos. Aí para voltar ao normal e conseguir fazer o encaixe, já se tornava bem complicado, né? Então era uma situação que podia acontecer e acabava danificando esse chip aí, ok? Um dos componentes mais caros também do computador, né? Então o processador também, ó, é conhecido como CPU, que é a unidade central de processamento, olha lá, Central Processing Unit, né? Que é a unidade central de processamento. Ele é conhecido como CPU, tá? É importante que conhecer os processadores, tanto para a realização de upgrade, a gente vai ter umas dicas também relacionadas a isso, né? Desculpa, gente. Por quê? Porque o upgrade seria uma melhoria, né? Como que eu faço uma melhoria no processador? No processador não tem jeito, né? Apesar que nós temos algumas configurações para fazer de forma de software da placa, através do software da placa a gente consegue gerenciar algumas atividades do processador e essas atividades a gente pode acabar deixando ele com um desempenho um pouco melhor, tá? Então, de certa forma, existe um pouco, né, disso. Mas esse upgrade que está sendo falado aí é porque toda placa-mãe ela pode receber não só um tipo de processador, tá? Geralmente existe uma lista, tá? E essa lista normalmente vem no manual dela, dessa placa-mãe. E são processadores que são compatíveis com o número do socket dela. Tá? Então, cada socket aí de placa-mãe tem um número e uma lista de processadores que são compatíveis com esse número de socket. E desses processadores, dessa lista, a gente tem sempre um outro que possa ser mais moderno, com uma capacidade maior do que aquele que está no momento. Isso é o upgrade, né? Eu vou comprar um outro, vou substituir por um outro melhor, mais rápido, mais veloz, ou com algumas características, né? Algumas atividades que ele é capaz de fazer melhoradas, né? Diferentes do anterior. E aí estou fazendo um upgrade, uma melhoria no computador, trocando o seu processador. Tá? Questão de manutenção, raramente a gente vai trabalhar sobre isso, sobre manutenção de um componente desse. Tá? E a montagem, né? Montagem de computador, a gente vai precisar
saber manusear esse componente, né, processador. Além de manusear, saber o encaixe, saber a retirada, saber como fazer a limpeza dele, saber refrigerar esse componente, que é um dos que mais esquenta no computador. Então, a gente precisa saber utilizar uma pasta térmica, saber utilizar um cooler, né, que é aquela ventoinha que fica em cima dele. Então, são dicas que na hora a gente vai aprender, né, para cuidar bem desse componente aí. Tá? Componente importantíssimo, um dos mais caros, né, igual eu já falei para vocês, e com a importância, né, gente, de ser o responsável em processar os dados, processar as instruções, né, as atividades principais, aí, como se fosse o raciocínio mesmo, né, a resposta para tudo, é o processador. Tá? Atualmente, no mercado, nós temos 3 fabricantes de processadores, a Intel e a AMD, que são as mais famosas, que concorrem no topo, né? E a VIA por fora, né? Porém a VIA não tem muito retorno nesse assunto de processadores. A VIA ela é mais forte na fabricação de chipset, que é um chip importantíssimo também das placas-mãe, tá? E que não faz parte dos processadores, né? Mas ele é importantíssimo também e essencial na placa-mãe. E a VIA ela fabrica esses chips, né? São circuitos integrados também. E, então, como eu falei para vocês, sendo Intel e AMD, né, brigando aí pelo topo. Tá? E aí nós temos até alguns modelos aí, ó, alguns exemplos, né, de modelos. Ó. Tá? Aqui da Intel, aqui da AMD. Certo? Isso aqui, núcleos. Né? Esses núcleos aqui é um recurso que foi lançado na 5ª geração, que nós vimos naquele slide, né? Que multiplicou os núcleos de processadores. Né? Então, estão vendo aqui, ó, 6 núcleos, 6 núcleos. Esse aqui tem 10. É como se fosse a velocidade de 1 multiplicado por 10. Como se tivesse 10 processadores num único circuito integrado. Né? Eles praticamente eles multiplicaram os processadores num único chip. Com isso, eles aumentaram bastante a capacidade. Né? O gigahertz continua nessa faixa de velocidade, porém, com a capacidade multiplicada por 10. É como se fosse 10 processadores trabalhando nessa velocidade aí, dividindo tarefas. Né? Dessa forma, se tornou muito mais aproveitável, né? Muito mais, o desempenho melhorou muito, dividindo, né, as funções de vários processadores num único chip, né? E aí, dessa forma, trabalha até a temperatura, né? A memória cache, eu comentei até com vocês, a memória cache é aquela memória auxiliar, uma memória de alto desempenho, né? Porém, ela é grande e cara, e ela não pode substituir a memória RAM, tá? Porém, ela trabalha meio que como um auxiliar. Né? Tudo aquilo que da memória RAM que está prestes a ser utilizado pelo processador, ela já está com esses dados, né? Com isso tudo já encaminhada nela, porque ela tem um desempenho mais rápido, mais veloz do que a memória RAM. Então, ela já vai pegando tudo aquilo que vai ser solicitado pelo processador nas próximas instruções, a memória cache já vai antecipando, né? Já vai pegando esses dados para o processador ter acesso mais rápido. Né? E aqui soquetes, ó, os números dos soquetes, que é onde encaixa o processador. Tá? Vocês podem ver que aqui nós temos 2 modelos de processadores, o i5 e o i7, com o mesmo soquete. Ó. Ou seja, aqui eu já consigo fazer um upgrade. Né? O i7 ele tem um desempenho superior ao i5. Tá? Estão vendo aqui a frequência de 2,80 todos dois, mas normalmente o que acontece? O i5, vamos dar um exemplo, né?
O i5 foi lançado com a frequência de 2,3, 2,5 e 2,8. O i7 foi lançado com a frequência de 2,8, 2,3, 2,8, 3 e 3,3, por exemplo. Então, eles costumam bater o valor igual na primeira fabricação de um com a última do outro. Porém, né, aí tem as diferenças que os próximos eles são lançados com frequências superiores. Né? Então, o i7 ele é a evolução do i5, assim como o i9 é a evolução do i7. Tá? Então, aí é só para a gente ter uma noção daquilo que a gente vai até voltar a falar sobre esses assuntos quando a gente mexer no processador mesmo, né? Mexer com encaixe, com socket, quando a gente falar tudo sobre esses assuntos, né? Isso aí que nós estamos vendo aí vai ser assunto dessa aula também. A gente vai relembrar, né? Voltar a falar sobre isso, sobre núcleos, sobre a memória cache, sobre o socket, né? do processador de encaixe, a sua frequência, que é a velocidade que ele tem em processar os dados em 1 segundo, né? Os nomes dos modelos, o fabricante, certo? Então, são tudo assuntos aí para a gente voltar a falar na hora de manusear, né, os processadores. Embaixo temos as fotos aí, ó, o Ryzen da AMD, né, os Core i5, i7, i9 da Intel, famosíssimos, certo? E até temos fotos aí dos processadores da VIA, que são pouco utilizados, mas existem, né? Aí. Então, esses são os modelos dos fabricantes aí, né? Ok? Aí nós vamos passar para a placa-mãe, né? Só que antes de passar a placa-mãe, eu vou encerrar esse link e abrir o outro link já com esse assunto da placa-mãe para não ficar ele no meio, né? Porém, encerrando então sobre o processador, que é o primeiro componente que nós estudamos aí. Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nós já sabemos a função aí do primeiro componente aí do computador, né? Processador. Beleza? E aí nós passamos para a placa-mãe, tá? Que para mim é o mais importante, né? A placa-mãe eu acho o mais importante, o processador é o segundo mais importante, tá? Porque a placa-mãe, na verdade, ela é a placa de todos, né? De todos os componentes. Então, todos, sem exceção de nenhum, eles precisam estar em comunicação com a placa-mãe. É a placa-mãe que comunica com todos, né? A placa-mãe que alimenta todos com dados e com a corrente elétrica, né? Então, sem a placa-mãe, nenhum componente vai conseguir funcionar, inclusive o próprio processador, né? Então, beleza. Vamos encerrar aqui. Daqui a pouquinho eu mando o próximo link aí para a gente continuar o assunto nosso aí de hoje. Até mais, gente. Mas...